uma outra situação também que eu lembrei agora, que mandaram eu fazer, quando eu era jornalista de televisão, mandaram eu ir para Cachoeiro de Macacu, no estado do Rio, para uma fazenda de arroz, uma plantação de arroz. Aí a pauta era assim, você vai lá fazer um perfil da Lili Munique, é uma grande fazendeira, e eu quero, assim, aquele perfil maravilhoso dela para a gente colocar no jornal. Então tá, né? Aí pegamos o carro da empresa, da emissora, fomos a Cachoeiro de Macacu, no interior do Rio de Janeiro. Chegamos lá, uma bela de uma fazenda de arroz. E tá a senhora Lili Munique, com um chapelão muito simpática, ela era de origem francesa, muito bem educada, você vê que é uma dama. E ela, muito interessada em dar entrevista, mas chamou o gerente da fazenda, era uma grande fazenda, era praticamente uma empresa, e o gerente que nos atendeu, nos levou à plantação de arroz, nos levou para conhecer toda a estrutura da fazenda. Fiquei muito impressionada porque era, assim, eu fiquei chocada, porque era uma fazenda riquíssima. Me explicaram que produziam 80% do arroz que era consumido na região do Rio de Janeiro, que espalhava para o Brasil inteiro. Então eu falei, gente, é uma milionária que está na minha frente. Tá, então eu entrevistei a dona Lili Munique, voltei para a redação, agradeci, ela foi muito simpática, acabou a redação, acabou a reportagem, voltei para o Rio, entreguei a fita, que era na época era fita, né? Entregamos o material para a edição. Aí tá, cheguei para... Não, a entrevista ficou maravilhosa, meus parabéns. Você sabe quem você entrevistou? Eu falei, sim, dona Lili Munique. Assim, Lili Munique, ex-mulher do dono do jornal O Dia e atual mulher do Roberto Marinho, dono da TV. Não. Então, a dona Lili Marinho sem saber que era Lili Marinho. Me apresentaram como Lili Munique. Então, olha só. Eu fui à fazenda de Lili Munique, achando que era uma Lili Munique, mas era Lili de Marinho, esposa do dono da TV Globo. Eu fiz um perfil tranquilo dela, porque era uma personagem interessante, mas sem saber de quem se tratava. Talvez se eu soubesse que era a mulher do Roberto Marinho, eu ia ter até receio de escrever alguma coisa que desagradasse, né? Mas é isso que eu ia falar. Talvez isso até ajudou, sabia? Porque você foi mais aberta. Será que vai gostar da pergunta? Eu fiz várias perguntas para ela, indiscretas, ela ria. Foi muito simpática, porque eu perguntei até se não tinha preconceito do fato dela ser uma empresária da agricultura, porque era um meio até masculino, né? Muito masculino, Sim. Você vê muito mais homens tratando de agropecuária do que mulheres. E ela foi super simpática comigo, a gente deu boas risadas, e quando eu cheguei na emissora de volta, me falaram, é a mulher do Roberto Marinho. É noiva na época, eu não lembro, mas era Lili Marinho, né? E me apresentaram como Lili Munique. Ninguém me deu sobrenome. Aí a pauta falhou. E eu não tinha, mas eu não tinha essa coisa. Talvez fosse um trote para me dar mais, aquela coisa de botar para você se ferrar, sabe? Sim. Que às vezes tem que botar o pé na frente para você levar um tombinho. Mas foi interessante até porque eu conversei com ela como uma entrevistada comum. E talvez se eu soubesse que ela era a mulher do dono da TV Globo, eu ficasse já meio assim, de fazer certas perguntas. A conversa fluiu muito natural, foi muito interessante. E ela era uma personagem muito interessante da vida social brasileira, da vida cultural. Ela trouxe grandes exposições para o Brasil, como Rodin e outros tantos. Mas foi muito engraçado, porque para mim era Lili Munique, mas era Lili Marinho. Lili Marinho.